está diante de uma obra é difícil. Eu agradeço esses dois irmãos, esses dois hinos, a Lucineide mais a Sara. Deus usou vocês para poder falar conosco. Eu alegria muito que Deus possa abençoar os irmãos, viu? Marcos, aliás, João capítulo 7, glória a Deus. João capítulo 7. Diz assim, no verso 5 a seguir. João capítulo 7, versículo 5. Diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Amém? Podeis tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o título aqui do nosso texto é a incredulidade dos irmãos de Jesus. Nós estávamos lendo aqui de manhã, não sei se foi ontem, estávamos fazendo a leitura, e eu estava explicando para os irmãos que Jesus, ou eu estava pregando, não sei, sobre, eu estava no ensino na terça-feira, sobre o Senhor Jesus, que ele foi criado na cidade de Nazaré, e a Bíblia diz que lá ele não pôde fazer muitos milagres. Por que, irmãos, que ele não pôde fazer muitos milagres ali de Nazaré? Quem é que sabe responder? Falta de fé. Quem mais quer responder? Então, irmãos, por causa da incredulidade daquele povo de Nazaré, aonde há incredulidade, Deus não pode fazer milagre, Deus não pode operar. Então, por que aquelas pessoas ali em Nazaré não receberam tantos milagres? Porque eles não criam em Jesus? Porque eles viram Jesus sendo criado lá nas ruas de Nazaré. Então, eles perguntavam: não está conosco o seu pai? Ele não é o filho do carpinteiro? Ele não é o carpinteiro? Não está conosco os seus irmãos, as suas irmãs? E de onde provém tanta sabedoria? E a Bíblia diz que Jesus diz: olha, o profeta, ele não pode, ou ele não é honrado na sua própria terra, ele não é reconhecido. E Jesus, ele fala a respeito de algumas coisas interessantes. Ele diz que no tempo de Elias havia muitas viúvas em Israel. Mas é interessante que Elias não foi enviado a nenhuma viúva de Israel. Ele foi enviado a uma viúva estrangeira. Aleluia. Por que, irmãos, ele não foi enviado às viúvas de Israel? Por causa da incredulidade dos israelitas. A Bíblia diz no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos. Jesus fala, havia muitos leprosos lá em Israel. Mas Eliseu, ele curou um leproso que não era israelita, era um leproso da Síria, o general da Síria, Naamã. E eles ficaram com raiva do Senhor Jesus. Então, irmãos, a incredulidade, ela traz resultados ruins para a nossa vida. Nós estamos diante de uma obra, e nós temos que acreditar
que Deus está nesta obra. E Deus não aceita as coisas serem feitas de qualquer jeito, de qualquer maneira. As coisas têm que ser feitas com decência e ordem. Tudo tem que ser feito com decência e ordem. Aleluia. Então nós temos que chegar na casa de Deus e observar, ter o cuidado, ter a diligência, porque Deus, Ele está presente, porque nós estamos no intuito de adorar o nome dEle, não é verdade? Alguém veio aqui para outra perspectiva, assim, digamos assim. Os irmãos estão aqui para quê, irmãos? Para adorar a Deus, não é verdade? Nós estamos aqui para ter comunhão com os irmãos, para adorar a Deus. Então nós não podemos perder esta oportunidade. É uma oportunidade que Deus nos deu. Interessante que o Senhor Jesus, Ele estava no meio da sua família, e a Bíblia diz que havia uma festa lá em Jerusalém, a festa da Páscoa, e os irmãos do próprio Jesus, a Bíblia diz no verso 5, primeiro versículo que nós lemos, que os irmãos de Jesus não criam nele, ou seja, não acreditavam nele. Irmão, se tem uma coisa difícil na vida, é quando as pessoas desconfiam de você. Não é assim? Eu não sei se alguém de vocês já passou por isso, mas eu passo por isso. Se tem algo difícil na vida, é quando as pessoas, elas não acreditam em você. Elas não acreditam em você. Não estou dizendo dos irmãos aqui, viu? Hoje eu estava falando com alguém. Se tem uma pessoa que ora todos os dias para que Jesus venha, porque eu preciso, nós precisamos, todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Eu sou uma pessoa talvez a mais interessada neste mundo. Eu estou interessado nesse negócio. Como eu almejo chegar na presença de Deus e poder enfrentar o tribunal de Cristo. Como eu almejo esse dia. Então, nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Sabe por que não acreditavam? Porque eu vivia com ele. Eis a questão, irmãos. Quando eu disse aqui, outro dia, que quando você fala que vai trazer alguém de fora, você não, às vezes não conhece a vida dele, e ele chega aqui, dá uns pulos, dá uns gritos, e o povo dá glória a Deus. Mas quando de casa que você conhece, prega ou canta, nós ficamos calados. Será por quê? Eu prefiro ouvir 1000 vezes aqueles que eu conheço do que aqueles que eu não conheço, irmãos. Nós estamos na contramão da realidade. Porque o próprio Cristo sofreu com essa discriminação. Os irmãos dele não acreditavam nele. E disse: olha, se alguém quer aparecer, vocês diziam para Jesus, não é pregador, não quer fazer milagre, não quer aparecer ao mundo, então vamos à festa, vamos à festa. E Jesus disse para eles: o meu tempo ainda não chegou. O tempo de vocês sempre está presente, mas o meu tempo ainda não chegou. Aleluia. E olha, vocês são do mundo. O mundo não pode odiar vocês. Irmãos, o mundo não odeia aquele que faz a vontade do mundo. O mundo só odeia aqueles que pregam contra o mundo. Essa é a grande realidade. Nós não somos amigos do mundo. O evangelista João escreve que se nós fôssemos amigos do mundo, o mundo amaria
Aleluia, glória a Deus. Deixa eu jogar aqui, irmãos. Pois mesmo seus irmãos criam nele, não criem em Jesus. Não pode odiar-vos, mas a mim me odeia. Odeia você quando você prega contra o mundo, quando você prega contra o pecado, quando você quer viver de acordo com a palavra de Deus, quando você quer fazer as coisas de forma coerente, de forma correta. Os primeiros a te enfrentar não é os lá de fora, é os de dentro. É os primeiros a tentar te convencer que você está errado. Então, se Jesus passou por isso, ele sendo Deus, imagina um pobre pecador que nem eu, como você. Então, verdadeiramente, as pessoas têm uma facilidade muito grande de acreditar naqueles que são lá de fora. Mas quando o pastor ou o obreiro da igreja, que a gente conhece, que a gente fala, as pessoas acabam não dando crédito. Aleluia, glória a Jesus. Diz assim: subi vós outro à festa. Eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa, que o mundo, ele sempre tem o seu tempo para as coisas do mundo, mas o nosso tempo não é contado como o tempo lá do mundo. Nós temos que ter, a Bíblia manda nós remir o tempo, administrar o tempo. Nós temos que aproveitar o tempo para adorar a Deus. Nós temos que tirar o tempo para poder conviver uns com os outros em comunhão. Nós temos que ter o tempo para reverenciar a Deus. E muitas vezes nós chegamos no culto, e aí, irmãos, quando nós saímos do culto, chegamos em casa, será que nós sabemos aonde o pastor leu, aonde o pastor pregou? Qual foi o assunto que o pastor pregou? Irmãos, nós ficamos dispersos. Qual foi o assunto que o pastor ensinou na terça-feira? Qual foi o assunto que o pastor pregou na quinta-feira? Né? Qual foi o hino que a irmã cantou? Olha, irmãos, eu falo sem medo de errar, que muitos de nós vamos no culto e ao final do culto a gente não sabe aonde fez a leitura primordial, a primeira leitura, a leitura que nós chamamos de oficial. Nós não sabemos o que aconteceu no culto. Por quê? Nós estamos aqui, mas a nossa cabeça está lá fora, ou nós estamos conversando com o vizinho, ou nós estamos pensando que nós estamos no mundo da lua. Então, Jesus enfrentou essa dificuldade. Os seus irmãos não criam nele. Entretanto, ele falou: olha, vai vocês, não é o meu tempo ainda, deixa que o meu tempo chega e eu vou fazer aquilo que está me ordenado a fazer. Nós não podemos andar sobre a circunstância. A circunstância não pode fazer com que eu venha deixar de fazer a vontade de Deus. A circunstância não pode fazer com que eu venha deixar de orar ou de ler a Bíblia. Circunstância, todos nós vivemos nela, mas ela não pode ser um tropeço na minha vida para fazer com que eu venha a deixar de olhar para o alto. A Bíblia diz no capítulo 12 de Romanos: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Irmãos, será que essas testemunhas
quem serão essas testemunhas? Vocês acham que nós estamos sozinhos aqui nesta casa? Não estamos não. Vocês acham que está sendo feito um relatório desse culto? Sim. Está sendo feito, viu? Nós já pregamos aqui, lá no capítulo 4 de Malaquias, que existe um memorial. Deus sabe tudo que está passando, tem relatórios aqui, irmãos. Nós não estamos sozinhos aqui, porque nós estamos em nome do Senhor Jesus. E Ele falou: aonde estiver 2 ou 3 reunidos do meu nome, aí eu estou longe daquele local. Não. Não é não? Não. Eu estou No meio deles. no meio. Então, nós não estamos sozinhos. Olha, irmãos, aí é o seguinte: os irmãos subiram para a festa, mas Jesus ainda não era o tempo dele. Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem opinar sem ter uma direção de Deus, certo? Os irmãos queriam ensinar Jesus. Quem é que pode ensinar Jesus? Quem é que pode ensinar a Deus? Quem é que pode ensinar aquele que está na direção de Deus? Olha, Jesus, o Senhor quer aparecer, então já está na hora. Mas Jesus, ele sabia muito bem o que ele devia fazer. Então Jesus começa a explicar, e é interessante, quando eu volto lá em Marcos capítulo 3, o verso 21, há uma coisa interessante ali. Aleluia, glória a Jesus. Marcos 3, 21 diz assim, vamos desde o 20. Então ele foi para casa. Ele quem? Jesus. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. É grave, né? É grave. Então os próprios parentes queriam prender Jesus, porque achavam que ele estava fora de si. No versículo nós lemos que os irmãos não acreditavam nele. Agora, aqui nós encontramos que Jesus, os parentes de Jesus, achou que ele estava fora de si. É por isso, irmãos, que quando eles estiveram lá, quando eles estavam procurando Jesus, alguém falou: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele disse: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Mas é óbvio, porque a parentela normalmente não dá crente, queria prender Jesus, depois queria ensinar que Jesus estava querendo aparecer, então ele devia subir para Jerusalém, mas não era o tempo dele. Então por isso que ele falou assim: olha, meus irmãos, a minha mãe, aqueles que ouvem a minha palavra e que fazem a minha vontade. Então, irmãos, aí Jesus começa a explicar, e ele deixa os seus irmãos ir na festa lá em Jerusalém, e ele fica para trás. E quando passa o tempo, ele chega lá na festa. Aleluia. Nem sempre, irmão, alguém que diz para você que está na hora, não é a hora. Você tem que ter uma direção de Deus. Então Jesus não ia na conversa de A ou de B. Ele sabia o momento certo. E aí houve uma discussão ali, uma controvérsia entre Jesus e os judeus. Então, os judeus falavam assim, os judeus maravilhavam e diziam: como sabe estes letras sem ter estudado? Olha para vocês verem a situação. Eu disse aqui para os irmãos que Jesus não tinha uma formação lá em Jerusalém, mas agora aparece aquele homem da Galileia, um galileu, certo? E chega em Jerusalém.
Aleluia. O ensino que nós damos aqui não é meu, não é dos irmãos, mas é daquele que nos enviou, é daquele que deixou a Bíblia para a gente ler. Aleluia. Jesus continuou dizendo: se alguém quiser fazer a vontade dele,